Pessoal, esse é o Sinceras Ilusões, o podcast de quem cansou de se iludir sozinho, veio se iludir com a gente. Hoje eu quero falar sobre essa entrevista da Isa, mas na verdade não vou entrar muito no mérito da Isa, eu quero usar ela para abordar uma coisa que fazem constantemente com personalidades negras que ascendem nas redes sociais e na televisão: a idealização. Antes de entrar nesse bate-papo, eu tô aqui querendo a força suas para fazer esse podcast acontecer, então vou lançar o financiamento coletivo do Sinceras Ilusões. Se você faz parte dos canais no WhatsApp e no Instagram, logo vai ter o link com todas as recompensas, coisas legais para você fortalecer. Dá para fortalecer com o Pix. Não consigo fortalecer aí o podcast todo mês e tal, cara. Vai ter o Pix para você fortalecer ali. Muito importante para nós que somos criadores de conteúdo independente, para continuar sendo independente e tendo assim a liberdade de falar todas as pautas e obviamente vocês podendo escolher as pautas que a gente vai falar aqui no podcast. Demorou? Então acompanha lá no canal, Instagram e WhatsApp para você ficar por dentro de como pode apoiar o Sinceras Ilusões. Mas eu estava refletindo sobre toda essa polêmica em torno da Isa, né? A Isa, ela foi expor um caso, uma traição ali nas redes sociais. Eu acho que ela fez da pior maneira possível, né? Então, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas não vou me repetir muito, mas eu acredito mesmo que tem alguns artistas, até amigos meus aí, que eu queria dar estoque para eles, cara. Vocês estão confundindo um pouco a barreira de ser artista e ser influenciador. Expor a minha vida, expor cada detalhe da minha vida, como se ela fosse um produto, porque é isso que influenciadores fazem nas redes sociais, transformar em produto os detalhes da sua vida particular, da sua privacidade no Instagram. Isso traz, o que isso acarreta a longo prazo, né? Eu acho que alguns artistas deveriam fazer essa conta, porque as redes sociais são efêmeras, e essa é a característica das redes sociais: é sobre o hoje, é sobre o agora. Ficar entregando a sua vida para essas redes sociais é exatamente enriquecer o dono das redes sociais enquanto as redes ainda estão por aí. Acho que algumas pessoas confundem. A Isa confundiu, foi lá entregar 10 minutos de lamentação da traição dela, expor os detalhes, etc. E quando você expõe algo nas redes sociais, você está alimentando exatamente o que eu quero trazer para vocês, que é a idealização. Sabe, quando eu comecei a entrar nas redes sociais, em 2019, vocês lembram que eu, do nada, comecei a contar, não foi do nada, assim, mas enfim, bem razoável, bem resumidamente. Fiz uma thread, essa thread explodiu, bombou, teve 1 milhão de compartilhamento, de pessoas, leitores, comentando e tudo mais. Só no primeiro tweet, comecei a ganhar um monte de seguidores. É muito comum quando você se torna um fenômeno nas redes sociais, independente do tamanho desse fenômeno, que esse público que o cerque, ele idealize quem você é. Então, ele vai te colocar no lugar de nova liderança negra, de representação de uma mulher preta poderosa, de uma mente consciente politicamente, sabe? E eu senti que essa idealização começou a acontecer constantemente, sabe? Foi muito doido, porque no meio eu estava simplesmente contando uma história e fui parar no meio de um embate político, que depois fui parar para dar entrevista no Morning Show, para discutir com um cara que era conservador, e depois fui parar no Flow Podcast, tá ligado? A idealização foi: nossa, o Ale agora é o cara preto consciente e tal, vamos colocar ele contra as outras pessoas, etc. Foi muito. O meu livro foi uma idealização de um intelectual negro que está em emergência. Então, a idealização começa a acontecer em todos os níveis. Só que a idealização, ela fala muito mais da fantasia, da escassez, da falta, da necessidade de uma figura idealizada na mente de quem está projetando isso em você. A idealização não é sobre quem você é. A idealização é a fantasia de quem precisa de uma figura distante, de uma figura mítica, de um herói para construir a sua psique. Então, e isso é um fenômeno que com as redes sociais está se transformando num fenômeno coletivo. Então, se a gente vive num mundo onde, por exemplo, a literatura negra, o racismo e tal, diminuem o alcance de pessoas negras, as pessoas têm uma fantasia de um herói escritor negro se constituindo na sua mente. E aí, no caso da Isa,
no mundo, num país onde mulheres pretas estão à base da pirâmide ali da sociedade, a sociedade começa a construir a fantasia de uma mulher extremamente poderosa, totalmente consciente, que vai alimentar a mente dessas pessoas, que vai falar, olha, é possível, existe uma utopia, existe uma perfeição, existe essa figura, enquanto essa figura existir, a minha crença de que o mundo vai ser melhor, ou de que, principalmente, a minha crença de que eu sou capaz é muito possível. E, de certo modo, a Isa alimentou essa idealização, né? Porque você pode simplesmente pegar uma idealização, perceber que ela existe e falar, cara, não tem a ver comigo, vocês estão me confundindo, eu sou uma pessoa comum, eu sou uma pessoa que falha, eu sou uma pessoa que vai não necessariamente carregar as bandeiras, as ideologias e os desejos que vocês querem que eu carregue. Você pode fazer isso, ou você pode transformar isso num sentimento e alimentar esse sentimento. E aí, músicas da Isa alimentam esse sentimento, a postura dela, as propagandas que ela fez. Mas, assim, tem muitas questões que a gente pode trazer de como essa idealização foi feita pela indústria da publicidade, pela indústria da música, pela indústria das redes sociais, pelos empresários, pelo ex dela que escreveu músicas, tá ligado? Assim, a idealização, ela é feita por inúmeras peças que vão se concretizando ali no caminho dessa cantora. E o problema da idealização é que ela desumaniza. Desumaniza, a palavra desumaniza real, cara, porque se você é uma fantasia, você não tem falhas. Se você é uma fantasia, você é perfeito, você é cristalina. Você não é. E a fantasia da pessoa negra sem falha é desumana, porque pessoas negras são tão fracassadas moralmente ou tão perfeitas moralmente quanto qualquer outro tipo de pessoa, seja branco, amarela, seja indígena, hindu, sabe? Todo tipo de pessoas tem a mesma quantidade, a mesma capacidade de falhar e a mesma capacidade de ser perfeita, que é quase zero. Mas a idealização de pessoas negras que acontece quando elas ascendem esse lugar de ser idealizado como líder intelectual, de ser idealizado como a figura que todo mundo quer, que o preto consciente, a pessoa, o preto tipo A, como já cantou Racionais, esse lugar ele desumaniza, porque ele não aceita essas falhas, ele não aceita que as falhas existem, ele não aceita que você é um ser humano e que a humanidade reside em você, e que essa humanidade vai fazer com que talvez você tenha um universo psicológico, emocional complexo, às vezes quebrado, às vezes, por vezes, que ainda precisa ser curado de traumas da sua família, do seu contexto, sim, do contexto social também, mas às vezes da sua própria infância, como a gente vê em inúmeros casos por aí. Então, essa idealização não aceita que você é um ser constituído como qualquer outro tipo de ser. E por isso que quando uma pessoa idealizada demonstra sua humanidade, então a Isa vai lá, e a história da Isa mostra isso, ela teve todos os seus problemas, foi traída e tudo mais, vai lá, se expõe e depois volta com essa pessoa, a idealização se quebra e vem com uma raiva, né? Porque essa raiva que as pessoas têm dessa idealização da Isa não é sobre a Isa necessariamente, é sobre a fantasia, sobre elas terem acreditado na fantasia, sobre elas terem acreditado que existia uma pessoa imbatível e que essa pessoa imbatível era um reflexo de algo que existia, que faltava dentro delas, sabe? É exatamente sobre isso que faz. E por isso que eu não dou muita força e acredito muito em idealizações. Todo mundo comete falha, todo mundo é ser humano, sabe? Então as pessoas idealizam não somente sobre a gente falar sobre a idealização que acontece com pessoas negras, idealizam o trabalho, então a pessoa é o escritor ou é o rapper perfeito. Não, cara, são seres humanos, uma hora ou outra ele vai cometer um deslize como ser humano. Ao invés de você tentar se conectar com qual a humanidade para entender necessariamente quais são os limites daquele indivíduo, você se conecta com a fantasia que você idealizou. Sabe, acho que dos símbolos da idealização negra que é muito famoso na internet, que anos atrás, quando as primeiras pessoas negras começaram a ocupar o Big Brother,
Era muito comum você ver na internet as pessoas falando assim: nossa, a Globo tá querendo colocar preto pra brigar, quer mostrar pro Brasil que os negros estão brigando entre eles. E na minha cabeça eu falava: pô, peraí, mano, eu moro numa periferia. Se você mora numa periferia, tu abre a janela. Tu vai ver seu vizinho se espancando ali, se pá, brigando, discutindo por conta de coisas. E esses vizinhos ocasionalmente são negros. Então você vai ver pessoas negras se traindo, sabe, indo pro baile e pegando outras pessoas. E aí, de repente, a esposa aparece para dar barraco. Aconteceu assim com um primo meu, tá ligado? Já aconteceu isso pra caramba. E aí você vai ver todo esse tipo de rolo, de treta na academia, histórias de uma pessoa que tá zoando a outra, traindo a outra, brigando, saindo na porrada no meio da rua por conta de trânsito, sabe? Não é a Globo que está construindo essa imagem, não. As pessoas que estão construindo uma idealização de que negros são aquelas, sabe, aqueles seres conscientes, quase semi-budistas, monges da consciência racial, que olham um para o outro negro e falam: nossa, já sei que você é consciente, eu manjei que você é dos nossos irmãos, tem que lá, pá, esse tipo de coisa. Essa idealização não condiz com a realidade, é uma fantasia, mano, é uma fantasia. E essa fantasia, às vezes, é alimentada principalmente pelos perfis de redes sociais. E aí, se você acredita na fantasia, se você espera que aquela pessoa seja a sua fantasia do que é ser uma pessoa negra, e ela mostra que ela não é, você vai cair, cara, você vai ficar muito desapontado, você vai desapontar pra caramba. E aceita o desapontamento. Também é uma experiência negra se desapontar, tá ligado? Acho que é muito importante. Acho que esse papo todo da Isa me traz para esse lugar da idealização, e era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Mas sim, entrando um pouco em detalhes ali, eu também acredito que a Isa tá nos degraus mais abaixo da autoestima do que ela cantava na música Dona de Mim, sabe? Então, olhando para todo esse contexto, que teve uma traição, teve uma humilhação pública, teve ela se entregando e se humilhando novamente publicamente para depois voltar nesse contexto, ok, assim, tem algumas coisas que ela precisa ainda se entender na autoestima e na autoconsciência ali para, pelo menos, não ir para as redes sociais se expor novamente dessa maneira. Eu acho que era esse o papo que eu queria ter com vocês. Se vocês gostaram, compartilhem, mandem para outras pessoas que precisam escutar isso, mandem para todo mundo ali. Não idealizem, cara, não idealizem pessoas que vocês vão se desapontar. Não me idealizem também, tá ligado? Quem é meu amigo, quem é mais chegado de mim, tá lá no meu canal do Instagram, sabe que eu compartilho muito da minha realidade, dos meus pensamentos. Então, se vocês querem me conhecer de verdade, entrem nos meus canais, porque eu sou mó livro aberto, assim, sobre as coisas que eu tô sentindo, para vocês não me idealizarem. Demorou? Semana que vem a gente está de volta. Abração.